Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri. Silvia Vinhas. É isso aí, Malu. Nesta edição, nós vamos falar sobre os equipamentos e os objetivos da exploração de Marte. Olha, Malu, Marte está com tudo, viu? Pois é, e a tecnologia enviada a Marte simplesmente impressiona. A sonda mais recente a desembarcar no planeta vermelho levou 7 instrumentos para realizar experimentos científicos. E pelo menos mais 2 missões têm previsão de chegar a Marte até 2023. E para conversar sobre a tecnologia disponível e os equipamentos já enviados até o planeta vermelho, nós convidamos Reinaldo de Souza. Ele é professor de física do curso e Colégio Objetivo, mais conhecido como Professor Naldo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, meninas, tudo bem? Prazer, uma honra. Ô, Silvia, já começou com meninas, já está ótimo, né? Eu adorei. Eu deixei até um tempo, né, para as pessoas, né, entenderem que ele está falando com 2 meninas. Muito obrigada. Ô, professor, eu quero saber como é que foi o processo que levou à escolha de Marte para ser uma base de exploração espacial. A ideia toda gira em torno de um homem, né? Eu sempre comento isso, que é o Elon Musk, não é? A NASA sempre teve esse projeto de levar o ser humano até a NASA, até Marte, sempre teve. Só que o programa da NASA, né, sofre uma série de problemas, né? O ônibus espacial que explodiu, cada vez que explode um ônibus espacial, né, explodia um ônibus espacial, parava o programa durante 5, 6, 7 anos, né? E é um investimento brutal do governo norte-americano. Brutal, é muito dinheiro, né? E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos acabaram colocando os astronautas em órbita da Terra, na estação espacial, usando nada mais, nada menos do que uma nave russa, não é? Eles alugaram a nave russa, a Soyuz, para levar os astronautas para o espaço. Isso é um pepino. Não é? Você construiu uma nave, uma estação espacial, e para você levar os astronautas do teu país para lá, você contrata os que eram antes os seus grandes inimigos, não é? Na Guerra Fria, hoje nem tanto, mas na época, sim. Você contrata os russos para levar numa nave que é a nave que mais fez viagens para o espaço, que ela funciona desde 1967, nunca deu problema, é como se fosse um Fusca espacial, imagina um Fusca, tá certo? Assim, quebrou na estrada, você pega um arame, arruma... É isso aí, Silvinha, é isso aí, Malu. Então, e é barato, uma viagem pela agência espacial russa, o Roscosmos, custa 90 bilhões de dólares por... É pouco. Calma, não olha assim. Já estava. A gente não tem noção, a gente não tem essa noção, não adianta você falar. É pouco, é muito pouco para levar até a ISS. E a NASA não consegue fazer isso, não conseguia fazer isso por menos de 2 bilhões de dólares. Então você já percebeu, 90 milhões, 2 bilhões, claro. Né? Pô. Aí entrou o tal do Elon Musk, a iniciativa privada, né, que por algum motivo sempre sonhou ir para Marte. Depois a gente vai até discutir isso. O sonho para ir para Marte dele remonta à infância, porque o cara ele adora Marte. Né? E aí a tecnologia começou a se desenvolver via o quê? Empresa privada. E agora ele desenvolveu todo um sistema de foguetes que levou agora, há pouco tempo atrás, os astronautas norte-americanos, fazia anos que não acontecia isso, do território americano para a estação espacial, ok? Com tecnologia norte-americana, sem depender dos russos. Quer dizer, é um negócio... Né? E por um preço compatível com o dos russos, aproximadamente um pouco mais que 90 milhões de dólares. E que tecnologia... Quer dizer, precisou o Elon Musk entrar na parada para poder acontecer, é isso? Então, mas aí que tá. Por que ele entra na parada? E a gente sempre tem que pensar nisso. Por que uma pessoa cisma ir para Marte? Vai, vamos lá. Por que os 2 maiores bilionários, eu falei para vocês, o Jeff Bezos e o Elon Musk, os 2 maiores bilionários, um concorre para ser o maior bilionário do planeta. Por que os 2 estão investindo pesadamente em tecnologia
para ir para a Lua e para Marte. Aliás, eles estão brigando, né? Porque a NASA escolheu o Elon Musk para levar equipamento para a Lua, né? E aí o Jeff já ficou zangadinho e já quer, né, mudar o contrato, aí tiveram que cancelar o contrato, né? Coisas de 2 bilionários. Mas por quê? Me fala, por quê? O Bill Gates é o quarto mais rico, o Bill Gates. Ele está investindo em comprar terras nos Estados Unidos. Hoje ele é o maior proprietário de terras agrícolas nos Estados Unidos. Bill Gates. O outro, terceiro, o nome dele está aqui, ó, Bernard Arnault. É o dono da... Como que é? Daquela empresa... Louis Vuitton. Louis Vuitton. Não se interessa em nada por exploração espacial. Então, por que os dois mais ricos se interessam? Está na cara. Não é? Você vai lançar foguetes para países, você vai colocar satélites em órbita. O Elon Musk está colocando aí um monte de satélite ao redor do planeta Terra. Provavelmente você, Silvinha, provavelmente você, Malu, os seus filhos, vão usar essa tecnologia daqui a 6 anos. Nossa, está próximo. Tá Mas próximo. assim, então, eu acho bacana por quê? Porque alguém tem que pensar no futuro, né? Então, hoje, se a gente algum tempo atrás achou que tudo isso que a gente está vislumbrando e vendo, né, o que está acontecendo, a gente achava que isso era impossível, né? Um homem voar era impossível na época, lá atrás, ainda do meu pai, voava alguém e a gente fala, não, isso daí não existe. E hoje já é uma realidade. O que ele quer, esse Elon Musk, justamente, é esse futuro que a gente possa pegar uma nave espacial, ir lá até Marte e voltar, ou qualquer outro planeta. É isso? Ele, inclusive, ele quer ter uma base humana lá. Ele pensa mais para frente ainda, professor. Então, mas olha só. Vamos pensar, qual é o motivo de você gastar bilhões de dólares para ir até Marte? Não sei, minha mãe perguntou isso antes de eu começar o programa. Não é possível, tem que ter um motivo, gente. Tem que ter um motivo, né? Salta às vistas quando você vê algumas notícias. Vou te falar uma. Existe um asteroide, não é? Que ele é um núcleo de um planeta. Um núcleo de um planeta. 4% da massa dele é ouro. Pela estimativa, daria para tornar todos nós aqui na Terra, né? Claro, bilionários. Entenderam o que eu estou falando? É claro que nunca ele vai conseguir trazer um asteroide para cá e jamais. Se você traz um negócio que é ouro, né, que vale tanto porque é tão pouco, se você traz, o mercado faz o quê? Baixa o preço do ouro. Tá, claro. O ouro não vai valer mais, não é, do que valia antes. Né? Eles falam, inclusive, antigamente, o alumínio era uma coisa chiquérrima, caríssimo para produzir. Então, as pessoas adoravam ter faca, garfo de alumínio nas grandes recepções. Hoje, ó... Pois é. Então, o problema, o detalhe é, ele quer ir lá não só por uma aventura. Claro que não é aventura. A visão desses dois caras, na minha opinião, é grana. Ele desmente isso e fala que não. Ele fala que não, porque, de uma parte, ele está certo. Ele tem medo que nós fiquemos só na Terra e sejamos atingidos por um asteroide, que é possível que aconteça. A Lua é o lugar mais próximo. É isso que eu falo. A tecnologia que nós temos hoje nos permite ir para a Lua. Talvez construir uma base lunar, né? E ali, sim, é o lugar para a gente tentar ir para Marte. Então, todo mundo está focando na Lua. Ô, Naldo, mas aí, nesse caso, por exemplo, você pega aí o que já foi feito, né, para a Lua e tal, não seria melhor construir uma base na Lua, entre Marte e a Lua, construir uma base na Lua logo? Pelo jeito, eles não querem, né? Não, eles querem. O problema é que o marketing é maior que o Marte. Poxa, se o próprio interessado em ir para Marte já cita, olha, vai morrer muita gente. Ele tuitou isso, vai morrer muita gente no processo. Então ele já está deixando claro que o processo é lento e ele quer ir em 2022 para Marte. Não é possível. Ano que vem? Não dá. Ele falou não precisa, tem que vacinar primeiro antes de parar. Nós temos um problema mais grave aqui, né? Não dá, não tem condição. Os testes da nave espacial dele
explodem, né? As naves estão explodindo e faz parte do teste explodir essas naves de bilhões de dólares quando elas pousam, né? Eles querem recuperar a nave, é mais barato, né? Assim como o ônibus espacial pousava, eles recuperavam o ônibus espacial, né? Essas naves do Elon Musk tem até cenas maravilhosas, né? Que a nave vai e depois elas pousam direitinho na vertical, na Terra, aí os caras vão lá, mexem. Meio ficção científica, mas já é verdadeiro. O problema é que quando você vai colocar alguma coisa no espaço, 90% da nave que você usa é combustível, 90% da massa. Então, aquilo é uma bomba controlada. Então, só 10% daquele trambolhão que vai para o espaço é realmente material útil. Entendeu, Silvia? Entendeu, Paulo? Então, qual é o primeiro problema de ir até Marte, ou mesmo até a Lua, né? Vamos colocar os dois. É claro que as distâncias são diferentes. Mas peraí, quer dizer, até agora o Elon Musk não conseguiu nada. Ele, só tentativas. Não, ele está preparando uma grande nave, a Starship, que ele chama, né, para ir para Marte. Mas nós temos certeza que essa nave vai ser usada para ir para a Lua, orbitar a Lua, não é? E talvez pousar na Lua. Para ir para Marte, não dá. A tecnologia que nós temos, ela é possível mandar alguém, mas sem garantia nenhuma. Você vê, de volta, até Marte, né, Malu? O problema, a gente pode até dar um rolezinho lá, mas volta! Olha que loucura. Vai, Silvinha. Malu! Olha que loucura. Você está em casa na pandemia, tá certo? Você já está de saco cheio de olhar para as paredes, vai para um lado, vai para a cozinha, fica lá. Depois vai para a sala, assiste televisão, tudo bem, come pipoca, vê o maridão toda hora, vê os filhos toda hora, já está enchendo o saco. Você imagina você colocar... ele fala em 100 pessoas, não dá também. Vamos colocar 10 pessoas numa nave que fique daqui até Marte, são 250 e poucos dias, presos num cubículo de uma nave. Ah, mas estão fazendo experiência, estão colocando... Aí tem a parte tecnológica, a NASA está fazendo experiência, colocando os caras para viver perto de um vulcão lá no Havaí, não é? Prendem os caras lá 3 meses como se eles estivessem, né, num ambiente totalmente fechado, como se inclusive estivesse em Marte. Mas uma coisa é você saber que você vai sair de lá e vai encontrar seu tio, sua tia, sua mãe, seu filho, não é? Saber que se você telefonar, todo mundo instantaneamente atende. Outra coisa é você estar numa nave com 8, 10 pessoas, né? Tá certo? Um cubículo, 230 e poucos dias indo para Marte. Né? Professor, quer dizer que com a nossa tecnologia que a gente tem hoje, não é possível construir nada para poder estabelecer lá o que o Elon Musk quer, o que é possível fazer uma base humana. Nós ainda não chegamos nessa tecnologia. Não, lá em Marte eu creio que não. Eu acho que vai ser uma viagem sem volta. Eu acho que quem for para Marte, a pessoa que for para Marte vai ou morrer no caminho ou morrer lá. Não, eu acho que não dá, por enquanto não dá. Para você ter uma ideia, tá? Você vai ter que levar água, tá certo? Então, uma das ideias ideia da NASA é, por exemplo, fazer o quê? Colocar essa água entre o compartimento interno da nave e o compartimento externo, como se fossem paredes duplas. Então, a água ficaria armazenada lá. Isso protegeria os astronautas de partículas, né, que vagam aí, vindas de estrelas distantes e que podem causar câncer a longo prazo, matá-los a longo prazo. E ainda por cima, eles propõem, né, pegar os dejetos dos seres humanos que estão lá, colocar em plásticos e colocando dentro dessas paredes. Uma verdadeira, com perdão da palavra, nave de cocô, né, porque eles vão colocando os dejetos para evitar a entrada de radiação. É possível? É possível, claro que é possível. Mas nós temos um problema muito mais sério. É como colocar esse trambolho todo lá em cima, para depois jogar. Não é uma viagem de 3 dias, como foi para a Lua. 3 dias para ir, eles ficaram 21 horas aproximadamente na superfície da Lua, quase um dia, e 3 dias para voltar. Não é uma viagem desse tipo. É uma viagem de 232 dias, em que você tem que levar tudo. Entendeu? Não é uma coisa assim, não é simples. Né? Então, para Marte, o Elon Musk, eu imagino que ele está fazendo uma propaganda
tá certo? Para focar, na verdade, na Lua e fazer uma base na Lua com a iniciativa privada. Eu acho que é isso. Fala, Maria. Ô, Naldo, mas assim, aí queria jogar um outro componente na conversa. A China você falou da China, né? A China e a Agência Espacial Europeia, elas têm planos de ter uma estação espacial na Lua. Será que nós estamos falando aí de uma nova corrida espacial, Naldo? Certamente, não é? O plano mais concreto que nós temos para colonizar, para começar a sair desse planetinha, não é? E ter chances de sobrevivência, de acordo com o Elon Musk, de caso houver uma catástrofe planetária, ter locais colonizados por seres humanos para sobreviver, para a nossa espécie sobreviver, não é nada demais, ele tem razão nisso. É ir para a Lua, né, e colonizar a Lua. Então, como é que eles vão fazer isso? Né? A China se interessou, já foi para o lado escuro. Né? Já pousou um rover lá, já está andando lá no lado escuro da Lua. Israel está mandando uma nave também para lá, logo, né? Vai ser lançado por um foguete indiano. Olha que disparidade, não? Nossa. Ainda vai lançar um foguete para colocar um satélite israelense em órbita da Lua e, no entanto, a Índia sofre com um problema de pandemia absurdo. Olha a disparidade. Pobreza. Vocês percebem? É um negócio louco. Então, olha só. Qual é a ideia? A ideia principal hoje é criar estações espaciais ao redor da Lua. Os Estados Unidos têm essa ideia, é o Gateway, não é? É uma estação espacial que orbita a Lua, tal qual a ISS orbita a Terra. E aí ficaria mais fácil você ir até essa estação e da estação ir para a Lua. E aos poucos ir construindo uma base lunar lá. Isso é o viável, isso dá para fazer. E no futuro, usar essa base espacial como posto de gasolina, posto de combustível. Ai, calma. Nós nem chegamos lá, já estamos falando em posto de gasolina, não me deixa nervosa, professor. Fala, Silvinha. Não, calma. Tá. Professor, eu quero saber os Estados Unidos, quer dizer, ele não está se sentindo preterido nessa história, não? Tentou várias vezes subir, foguete, não deu certo, explode, está aí sendo, no caso, sendo passado na frente por outros países? Sim. Qual que é o papel dos Estados Unidos nesse cenário espacial? Não, o papel dos Estados Unidos é que ele demandou muito tempo para passar, para fazer coisas novas, tentar ir para o espaço de novo de uma maneira diferenciada. Como ele demorou muito tempo, ele deu chance para os adversários tecnológicos chegarem perto. É o caso da China. A China, hoje, é o principal adversário, a de China, né, e a Rússia, mais ou menos, são os principais adversários tecnológicos dos Estados Unidos. Então, a questão aí não é nem mais ir à Lua, é quem vai primeiro, e quem for primeiro tem uma tecnologia superior ao do outro país, sem dúvida nenhuma. Percebe? É uma nova corrida espacial em termos ideológicos. Nós sabemos que está tendo um grande problema entre a China, não é, e os Estados Unidos naquela região do Mar da China. Não é? Tem vários navios encostados lá, um provocando o outro, etc. Tá certo? Então, onde é que isso aí vai acabar saindo, essa disparidade toda? Em novas conquistas espaciais. Quem chegar primeiro, quem estabelecer uma base primeiro, vai ter um poder tecnológico muito maior do que o outro. E a China está gastando muito nisso, mas muito mais do que os Estados Unidos. Por algum motivo, a NASA parou de investir tanto. Ela está investindo em coisas mais baratas, do tipo mandar o rover para Marte. É uma proeza, vocês concordam? Fizeram um helicóptero voar lá em Marte. É uma proeza. É uma proeza. É uma coisa que a gente tem que fazer assim, ó. Puxa, dificílimo. Ambos têm uma tecnologia capaz de fazer isso. Mas quem primeiro colocar de novo um homem na Lua e deixá-lo permanecer lá durante um mês, esse é o país. Esse é. Agora, o Marte, ele comportaria vida humana, Naldo? Então, ele comporta nas seguintes condições, que é o que o Elon Musk fala. Né? A ideia dele é mandar um monte de coisa autônoma, de maneira automática, essas coisas construírem alguns abrigos, né? E depois mandar os doidos para lá para tentar ficar lá. Essa que é a verdade. Não é?
Então, a gente é muito influenciado por ficção científica. Eu sou, vocês todas são. Né? A gente quer que as coisas deem certo. Né? A gente, putz, o ser humano está em Marte. Depois a gente nem liga muito para isso. A gente fala, está em Marte, lá. Exatamente assim. O ser humano foi para a Lua. Eu tinha 4 anos quando eu vi aquelas imagens aquelas imagens tortas, né? Na televisão, o ser humano pousando na Lua. Tinha 4 anos. Foi em 1969. E aí eu falei, nossa, que loucura. Depois o ser humano foi mais 3 vezes para a Lua. Aí nem a bola. E uma delas, a quarta vez, o pessoal só deu, a terceira vez, aliás, o pessoal só deu ênfase porque deu problema na nave, que é a Apollo 13. Aí foi, né? Olha, os astronautas vão se perder e tal. Daí para frente, a última missão, 1974, ninguém sabe dela. Eles colocaram até um Jeep lá, andaram no Jeep. Ô, professor, mas assim, quando teve a corrida espacial, né, o mundo teve muitos benefícios por conta da tecnologia, né? Quanta coisa que eles experimentaram e nós nos beneficiamos disso. Você acha que essa corrida, independente deles não noticiarem o tempo todo e a gente não está para o tempo todo, você acha que essa exploração do universo ela pode, de qualquer forma, trazer novos benefícios em relação à tecnologia, novos experimentos, para a gente aperfeiçoar a tecnologia aqui na Terra? Então, olha só, Silvinha. Quando é que nós temos grandes avanços tecnológicos? Vamos pensar? O ser humano tem grandes avanços tecnológicos quando concorre com alguém. Né? Concorrência gera avanço tecnológico. Né? Inclusive, tem um escritor que eu gosto muito, que é o não sei se vocês já viram, é o Yuval Harari. Ele escreveu um livro chamado Homo Deus. Eu gosto muito dele. Então, ele fala isso, é um instinto de sobrevivência. A competição acaba gerando tecnologia. Guerra gera tecnologia. Se você pensar bem, a guerra gerou a penicilina, por exemplo. Guerra gera grande tecnologia. Corrida espacial também gera grande tecnologia. É claro que vai gerar uma tecnologia grande, não é? Mas essa tecnologia que está lá na NASA, essa tecnologia toda, ela só chega para nós, não é? Via o quê? Empresas privadas, né? Que fizeram a tecnologia para eles e então aí distribui. Antes disso, não. Então, por exemplo, a tecnologia da Apollo 11 chegou para nós talvez 7 ou 8 anos depois dela ter sido lançada. Né? Claro, daí para frente foi um crescimento exponencial de tecnologia. Nós estamos crescendo muito tecnologicamente. Às vezes eu fico horrorizado com as coisas tecnológicas que eu vejo. Né? Silvia, Malu, a gente fica horrorizado com o aplicativo de celular que faz as pessoas cantarem, dançarem. Né? Não é? Então, você imagina, a gente fica... Mas, em compensação, essa tecnologia é muito restrita, né? Porque ainda depende de segredos militares. Por exemplo, você não vai divulgar uma tecnologia, né? Agora que você desenvolveu para ir até a Lua, sendo que a China quer ir até a Lua. Né? Então, você vai guardar um pouco essa tecnologia. Essas tecnologias não aparecem imediatamente, mas, a longo prazo, sim. Né? Agora, qual é a grande tecnologia que, por incrível que pareça, nós não estamos usando para levar o homem até a Lua de novo e até Marte de novo, que ficou esquecida? É a tecnologia nuclear. Né? O drive nuclear seria o melhor tipo de propulsor para levar a gente para a Lua e para Marte. Né? Mas como seria isso? Seria assim, você tem basicamente um reator nuclear, né? Um reator nuclear, por exemplo, que gera energia para submarino nuclear, para os grandes navios norte-americanos. Você poderia ter um reator dentro dessa nave e esse reator, não é, poderia impulsionar a nave. O problema é que ele é tão pesado quanto combustível para colocar lá em cima. Então, percebe, essa tecnologia foi esquecida. A NASA deixou de lado, focou só no quê? No propelente químico, ou seja, combustível que lança o foguete. Então, agora eles estão correndo atrás dessa tecnologia. Essa tecnologia está atrasada para nós. Né? E essa seria a tecnologia correta, né? Para levar energia para essa nave e
claro, energia para quando você estiver numa base lunar, em Marte, até você conseguir produzir energia nesses lugares, né, via os meios que você tem lá, vai demorar. Não é uma coisa instantânea. Então, nós estamos atrasados nisso. Né? O ser humano defasou-se nisso. Em parte, eu vou falar a verdade para vocês, pelo medo da energia nuclear. Não é fácil você colocar um negócio em órbita, não é, que tenha material radioativo. Então, as pessoas ainda têm uma certa distância com a energia nuclear, devem ter, claro, não é? Mas seria a melhor tecnologia hoje. A tecnologia disponível, nós temos essa tecnologia disponível. Hoje é a melhor tecnologia. E, estranhamente, ainda não pensaram nisso, ou não querem fazer por algum outro motivo. Né? O principal é que o motor realmente não tem ainda capacidade de ser colocado à prova mesmo. Né? Se tivesse, eles já tinham colocado e falariam que é extremamente seguro, né? E ponto final. Malu, você não conhece um rapaz da NASA para a gente dar um, né? A gente sabe o segredo aqui. Eu lembro de... Você não conhece? Não tem uma pessoa da NASA, Malu? É só a gente dar um, coloca o professor Naldo na linha. Isso, já está tudo certo. O Naldo, mas você sabe que a gente... conforme você estava falando, eu estava pensando, né? Assim, que é uma situação assim, eles vão no limite mesmo, né? Porque, por exemplo, é a competição, né? É a competição, é a concorrência, tudo é um grande jogo, né? Se você pensar, um grande jogo, né? E eu penso assim, nesse jogo, quando você olha a China, a Europa, né? Querendo fazer essas coisas, diante de uma guerra biológica como essa, a concorrência faz o quê? Para a gente terminar o nosso programa, nós estamos aí com um minuto final, e eu queria que você completasse isso. Para essa guerra biológica, como essa pandemia que nós estamos vivendo, o que a concorrência faz? Então, eu vou te responder rapidinho. Eu nunca vi tanta notícia de Marte e de viagem interplanetária como eu vi durante a pandemia. Eu nunca vi. Parece que incentivou ainda mais o ser humano a sair desse pobre planeta contaminado. Parece tem razão, tem razão. Pode ser. Eu nunca vi, pode ser, né? Eu nunca vi tanta margem, né, de colonização em outros lugares como agora, devido à pandemia. Eu acho que caiu uma certa ficha das pessoas, da NASA e dos grandes milionários. Inclusive, para encerrar, o Elon Musk vai colocar um hotel espacial em volta da Terra, fiquem sabendo, tá? Só para bilionários, claro, né? Só para 1% das pessoas, e já tem, parece que 8 pessoas que já compraram a passagem, né, para ficar lá um tempo, né, em órbita, acima da órbita da ISS. Quer dizer... professor Naldo, vai chegar a nossa vez. Olha, muito obrigada, a gente não tem mais tempo, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui no Duas na Tri. Imagina, é um prazer. Ô, Naldo, sempre gostosa a nossa conversa. Obrigada aí por compartilhar aqui o seu tempo e os seus conhecimentos. Naldo, um beijo para você. Obrigado. Tchau. Obrigada. Um beijo. O Duas na Tri fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Meu nome é Juliana, eu sou filha do Marcos Costa Barros. Ele faleceu em 2010. No 8º dia que meu pai estava na UTI, a gente soube que ele tinha tido morte cerebral. Então, assim, como meu pai também sempre foi uma pessoa que ajudou muito, então, assim, era mais uma ajuda que a gente estaria fazendo em nome dele. Ele está fazendo, no caso. A equipe médica foi incrível também, assim. Eles abordaram a gente de uma maneira, eu diria até bacana, né? Assim, apesar do momento, eles foram muito sensíveis com a gente. Todos nós somos doadores de órgãos. Eu, meus 3 irmãos e minha mãe. Apesar do momento, eu vou estar salvando uma vida, entendeu? Ou várias, no caso, né? Eu vou estar ajudando alguém que eu sei que está sofrendo. Mesmo no momento de dor, é muito gratificante saber que ali não tem mais o que fazer, né? É uma decisão difícil, porém eu tenho certeza que foi a melhor decisão da minha vida. Independente de estar perdendo o meu pai. No momento de tanta dor, eu disse sim à doação de órgãos e não me arrependo.